Olá! Está começando o TV Interage em Foco. No programa de hoje, vamos ter uma entrevista exclusiva com o diretor, roteirista e produtor Rosenberg Cariri e sua filha Bárbara Cariri. Rosenberg Cariri nasceu em Farias Brito, no Ceará, em 1956. Formado em filosofia, estreou em 1986 com o documentário de longa-metragem O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. A partir de 1987, ele foi contratado pela televisão Verdes Mares e produziu programas culturais e documentários sobre a história e artes do Nordeste. Foi um dos criadores do movimento Nação Cariri e fez direção artística de vários discos de artistas cearenses, com destaque para a coleção Memória Viva do Povo Cearense. Em 1997, Rosenberg exerceu o cargo de secretário de Cultura da cidade de Crato, Ceará. Publicou 4 livros de poesia. Em 2006, foi co-roteirista do curta Dos Restos e das Solidões, de Petros Cariri, que foi selecionado para o Festival de Gramado. Bárbara Cariri é filha de Rosenberg Cariri e da produtora e atriz Teta Maia, e irmã do premiado cineasta Petros Cariri. Ela cresceu no meio da produção de filmes, estúdios de gravação, salas de montagens, sets de filmagens, livros, realização de eventos e encontros com artistas de várias vertentes. Ela começou escrevendo roteiros ao lado do pai e do irmão, ingressou na fotografia, realizou uma bela exposição em um espaço cultural de Fortaleza e representou filmes de Petros Cariri em alguns festivais. Hoje, Bárbara Cariri está prestes a tornar-se bacharel em audiovisual. Depois de assinar diversos curtas-metragens, assumir a produção do premiado longa Mãe e Filha, criar e realizar a mostra Outros Cinemas e idealizar o encontro Nossas Américas, Nossos Cinemas, que aconteceu nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio, na cidade de Sobral. Ambos estiveram em Sobral por conta desse encontro de grande importância histórica, pois se trata do primeiro encontro de jovens realizadores da América Latina e Caribe, que ocorreu em nosso país. E nós, do TV Interage em Foco, aproveitamos esse grande evento e a vinda desses grandes artistas para levar até você um pouco mais sobre a arte e a cultura do nosso país. Acompanhe agora a entrevista com os cineastas Rosenberg e Bárbara Cariri. Olá, esse é o Sobral News em Debate, um programa do Grupo Intec que pertence às organizações INTA. Eu sou Paulo Passos e hoje nós estamos aqui com o grande cineasta Rosenberg Cariri e com Bárbara Cariri. Rosenberg Cariri e Bárbara Cariri estão em Sobral participando do primeiro encontro Nossas Américas, Nossos Cinemas, encontro de jovens realizadores da América Latina e do Caribe. Esse encontro acontece entre 23 e 26 de maio, aqui na capital da região norte do Ceará. Bom, eu gostaria de, antes de mais nada, cumprimentar aqui os dois convidados do nosso programa, o Rosenberg e a Bárbara, e perguntar, Rosenberg, qual foi o motivo que te trouxe esse projeto aqui para Sobral? Esse projeto é um projeto articulado ao longo de 4 anos de contatos e de uma agenda internacional, né? A primeira ideia surgiu dentro do encontro de documentaristas do século XXI, um encontro preparatório no Rio de Janeiro, né? E teve depois desenvolvimento na Venezuela, em Guayaquil e Buenos Aires, em encontros posteriores, né? E a ideia do encontro é que ele acontecesse no Brasil, né? E no Brasil se resolveu, de forma simbólica, que ele não seria nem no Rio de Janeiro nem em São Paulo, e que seria no Nordeste, e no Nordeste nem em Recife, nem em Fortaleza, nem em Salvador, mas numa cidade do sertão. E essa cidade do sertão escolhida foi Sobral por conta da sua tradição cultural, né? E a Bárbara, que foi quem formatou, vamos dizer assim, fez a formatação final, e é quem está coordenando esse evento com a participação de mais de 20 países, né? E de todos os estados do Brasil, poderia melhor colocar essa escolha, né? Bárbara, então como é que foi formatado esse encontro aqui em Sobral? Como é que você produziu?
Bom, num primeiro momento, quando a gente pensou, queríamos fazer um encontro de uma semana. Mas por conta de problema financeiro, porque manter uma semana, uma quantidade de pessoas, como a gente está mantendo 120 pessoas convidadas do evento, era muito complicado. Então resumimos isso para 4 dias e a partir disso montamos uma grade de programação bem extensa. A gente tem programação durante a manhã com mesas de debate, palestras. À tarde a gente tem as mesas dos jovens realizadores, onde eles vão discutir novas possibilidades para um cinema latino-americano e caribenho. Além disso, você tem, paralelo, uma oficina de direção de arte, uma oficina de roteiro. Tem 2 mostras latino-americanas sendo exibidas. À noite, a gente tem uma mostra chamada Nossas Américas, que é uma mostra de filmes de jovens realizadores latino-americanos e caribenhos, e ainda uma homenagem. Então a programação ela começa das 8 e vai até às 11, todo dia. E assim, está sendo maravilhoso, porque a participação de todo mundo está sendo muito grande. Todo mundo consegue, por mais cansado que fique, acompanhar tudo, porque a gente conseguiu reunir aqui pessoas bastante interessantes e importantes do cinema. E qual a importância das mostras paralelas dentro da competição, do evento? Bom, a gente, quando pensou em fazer essas mostras paralelas, pensamos em quê? Primeiro, mostrar coisas antes não vistas. Por isso a gente traz essas mostras latino-americanas, caribenhas. E outra, mostrar o que é feito aqui no Ceará, em Sobral, nas cidades próximas a Sobral. Dar valor a um projeto que já está sendo feito há um bom tempo, que é esse de documentário aqui em Sobral, em Forquilha, o pessoal que trabalha mais com ficção. Então, perceber nisso uma vontade e apostar nisso também. Eu acho que quando a gente montou essas mostras, convidamos algumas pessoas para fazer as curadorias, foi nesse intuito de apostar nessas pessoas. Rosenberg, o seu cinema é reconhecido nacionalmente como um cinema de forte marca regional. Mas percebe-se também, agora a partir desse encontro, uma tentativa de integração. Como é que se dá a sua relação ao mesmo tempo com o local e ao mesmo tempo com esse universo mais latino-americano, mais global, se é que a gente pode chamar assim? Para mim nunca houve muito assim essa distinção, né? Na verdade, o exercício de cinema é um exercício de arte e é um exercício de descoberta do homem na sua universalidade, né? O fato de ser sobralense ou cearense é uma contingência, né? Da mesma forma que é uma contingência nascer homem ou mulher, ou branco ou preto e tal. Isso nós não escolhemos, nos é dado, né? E nós, claro, aprendemos a amar a nossa cultura, aprendemos a amar as nossas tradições, a nossa literatura, a nossa arte, mas acho que isso nunca deva limitar uma visão mais ampla do mundo, né? Então, desde que eu comecei a fazer meus primeiros filmes, já fui viajando muito pelo mundo todo. Um filme como Curisco e Dadá, por exemplo, eu viajei por mais de 15 países, né? E sempre me interessou muito essa coisa do intercâmbio, né? Ou seja, da possibilidade dos encontros, das culturas, dos povos. Eu acho bonito o outro. Eu acho bonito o que é diferente, sabe? E acho que isso pode me ensinar, né? E eu posso crescer com esse contato e tal. Então, meu cinema, de certa forma, para mim tem sido uma possibilidade de lançar pontes para o outro, para o encontro com o outro. Ou seja, o cinema também tem essa marca vamos dizer assim, de uma responsabilidade social dentro do universo da cultura. Sim, sem nenhuma dúvida. Eu acho que o cinema tem essa marca cultural e social muito intensa, né? Você vê, por exemplo, aqui a presença dos povos originários, onde o cinema que eles realizam é marcado por uma filosofia profunda de amor à vida, né? E também pelo social, ou seja, em defesa das suas comunidades e política também, porque esses jovens realizadores defendem politicamente um processo libertário, uma forma de organização social diferenciada da sociedade capitalista e tão, como é que se diz, violenta,
não é, que se estabelece no mundo contemporâneo. Né? Ele diz, olha, existem outras alternativas de vida, existem outras formas de se conviver com a natureza. Né? Então, esse cinema tem uma função muito bonita, porque é uma função da vida. Bárbara, você faz parte dessa nova geração de realizadores, né? Uma menina, se é que a gente pode chamar assim, ainda muito jovem, com traços visivelmente jovens, né? E a gente sabe das dificuldades que nós enfrentamos. Eu já não sou tão jovem quanto você, vamos dizer assim, mas eu posso me definir, Rosenberg, inclusive como jovem realizador, né? Porque tenho poucos filmes ainda no currículo, mas essas dificuldades que a gente enfrenta, que você vem enfrentando lá em Fortaleza para filmar também, como é que você verifica o intercâmbio que você tem feito, o que você tem descoberto de mais importante nesse diálogo com os outros realizadores no festival? Por exemplo, um encontro como esse que a gente está fazendo é para perceber exatamente isso. Onde é que eu posso ajudar o outro e o outro pode me ajudar. Eu imagino que a situação aqui em Sobral seja complicada, de audiovisual. Lá em Fortaleza a gente tem apoio, mas ainda assim é muito complicado, porque, por exemplo, lá tem muita gente fazendo filme. E é bom que se tenha muita gente, mas para que se tenha muita gente fazendo, também tem que se ter muito edital, tem que se ter muito incentivo, tem que se ter uma série de coisas que a gente não tem. Você faz um evento como esse, onde você tem 50 jovens de todos os estados brasileiros juntos, pensando cinema, pensando em novas possibilidades, é genial. Eu sentei aqui ontem com os meninos e eles já estavam falando de fazer um intercâmbio de filme. Eu vou lá para Minas e fotografo o teu filme, e você vai lá para o Rio e fotografa o meu, e o cara lá do Sul vai lá na Bahia. Isso é maravilhoso. É se ajudar. É pensar em novas possibilidades. Eu vou escrever um roteiro e vou mandar para ti. E é isso, é se ajudar. Eu acho que o que a gente precisa é de mais generosidade e de incentivo. Dos jovens com os próprios jovens, de generosidade e de incentivo público também para fazer as coisas. Bom, dentro da sua casa, você vive numa casa de cineastas. O seu irmão é cineasta, o seu pai é cineasta e você, além disso, é produtora. Qual foi, ou qual é, melhor dizendo, a marca principal que você sente desse cinema da sua família em você, na sua produção? Eu acho que a característica mais forte é de honestidade. Eu acho que o cinema que o papai faz, ele é muito honesto com a ética dele, com o que ele pensa, com o que ele aprendeu, com o que ele leu. O Petrus faz um cinema diferente do cinema que o papai faz, mas também trabalha a mesma coisa. Ele faz um cinema que ele acredita, que ele lê, que ele estuda, que ele pensa. E eu também faço filmes que são diferentes dos filmes do meu pai e do meu irmão, mas que também tem uma marca. Então eu acho que lá em casa o que é mais comum entre nós é essa ideia de ser honesto com o que se quer fazer. É da sinceridade com o que se faz, sem cobrar do outro um entendimento, ou você tem que fazer assim porque eu gosto ou porque eu quero. Não. Cada um ajuda o outro no que pode. E eu acho isso maravilhoso. O Rosenberg é dentro dessa linha familiar, vamos dizer assim, porque eu acho que deve ser uma pergunta muito comum que vocês devem ouvir eventualmente, né? Mas a Teta, sua esposa, ela é produtora também de cinema, né? Como é que foi essa ambientação? Como é que você percebe o cinema do Petrus, da Bárbara, ou mesmo o trabalho que a sua esposa desenvolve ao produzir os filmes deles? O trabalho da Teta, minha ex-esposa, assim, uma pessoa por quem eu tenho uma amizade e uma admiração profunda, né? É uma produtora com grande capacidade de trabalho, né? E eu acho que isso ela passou para os filhos dela, né? Essa capacidade de trabalho, essa capacidade de organização, né? E eu gosto muito dessa possibilidade de uma família que pode trabalhar junto, tá? Mesmo quando os projetos, muitas vezes, são projetos feitos em outras regiões, ou não só aqui no Ceará, e cada um vai fazer seu filme, né? Mas sempre aquele sentimento do encontro, sempre aquele sentimento de pertencimento, vamos dizer assim, né? Isso eu acho muito legal, porque isso é uma coisa da afetividade, né? E do respeito.
Bem, estamos trabalhando na mesa 5, é uma mesa que trabalha discutindo questão relativa à criação da associação e da difusão. E o que se percebe é uma necessidade muito grande de tentar estreitar os laços associativos entre a América do Sul. Com essa estrada maior que você tem, como é que você vê o desenvolvimento de um projeto como esse para as novas gerações? Olha, eu acho que a construção de uma associação no sentido burocrático e restrito é um longo caminho, tá? Porque é um caminho institucional. Tá? E diante da diversidade, das distâncias e tal, é uma coisa possível que começa a ser pensada e trabalhada, mas isso é uma coisa de realização a médio prazo. Eu acho que o que é de mais positivo nisso tudo acontece nessa associação dos grupos e dos coletivos e das pessoas que se encontram e começam a construir esses laços e lançar essas pontes, né, para atravessar o rio que nos separa, né, e os rios que nos separam. E eu acho também que a continuidade desse encontro como um evento itinerante, né, porque o Nossos América, Nossos Cinemas permanecerá, ou seja, talvez tenha o segundo no próximo ano, inclusive ficamos torcendo para que seja em Sobral, né? Mas o encontro de jovens realizadores vai haver a preparatória aqui, mas ele possivelmente vai acontecer no Peru, depois na Argentina, depois em Cuba, de tal forma que ele possa circular todas as Américas e Caribe, né? Um encontro de juventude, enquanto Nossas Américas, nossos cinemas permanecem no Brasil, possivelmente no Ceará, possivelmente em Sobral, também com essa mesma característica de encontro de juventude, de povos originários e tal, marcado por isso, né? Eu acho que a Bárbara podia falar melhor sobre isso. Pois é, Bárbara, e como é que fica estabelecida essa parceria com esses jovens realizadores, como o Rosenberg está dizendo? Bom, a ideia, o que a gente já vem conversando desde o começo do evento, é de formar delegações dos países, porque, como ele falou, no Peru, a ideia é que seja no Peru. A gente faz uma preparatória na Argentina, uma pequena reunião na Argentina para saber quais são as demandas, quais são as necessidades, e o evento aconteceria no Peru. Lá não iriam todos os brasileiros que tem aqui, a gente está em grande, né, maioria. Né? E aí lá seria uma delegação de cerca de 15 pessoas, de jovens realizadores, nomes que já sairiam inclusive daqui, desse evento, para irem até o Peru. E ainda, a nossa grande vontade é de conseguir que ele seja assim, itinerante, que no ano seguinte aconteça no Equador e que essa delegação vá se transformando. Porque a ideia é essa. Não é formar um grupo que sempre vai ser o mesmo grupo de trabalho, não é isso. Essa coisa vai se transformando também, outras pessoas vão entrando, vão saindo, o grupo pode aumentar, diminuir, ele vai ter essa mobilidade. A ideia é essa, a gente quer trabalhar com um grupo de jovens que se proponham a pensar cinema, a discutir cinema e que tenha esse número de 15 a 20 pessoas. A gente tem observado que a tônica do encontro tem sido uma discussão contra-hegemônica, contra o cinema hegemônico e, sobretudo, uma discussão em torno da facilitação da produção, que todos tenham acesso à produção desses filmes. A gente pode observar que essa distorção também é uma distorção interna, é uma distorção que acontece mesmo dentro do Brasil, com predominância do eixo Rio-São Paulo em detrimento do restante do Brasil. Você acha que isso acontece também dentro da própria América Latina, ou seja, haja polos hegemônicos de cinema em detrimento de outros países? Claro. Você tem, por exemplo, agora o cinema da Argentina, que durante um tempo tinha se apagado e agora veio com toda a força, de novo, entrando no mercado, em festivais. E aí países que também têm produções maravilhosas. Ontem a gente pôde ver isso, a gente trouxe um filme da Costa Rica, uma oportunidade rara. Não sei por quê, porque fazem grandes filmes lá também. Fazem grandes filmes no Caribe, fazem grandes filmes, sabe? E a gente acaba não tendo a oportunidade de ver esses filmes.
Eu acho que a tendência e o que a gente propõe é que isso vá se diluindo. Que cada vez mais seja tudo mais fácil e mais... Eu venho aqui, trago meu filme e o cara do Peru traz o filme dele, a troca seja maior, o intercâmbio seja maior. A ideia é essa. Mas eu acho sim que existem países que se sobressaem a outros no audiovisual por políticas públicas, por também vontades políticas, pelos próprios realizadores. Eu acho também que existe muito... Ontem, quando a gente assistiu a fala dos povos originários, eu acho que fica muito claro que eles lutam pelo que eles querem, pelo cinema que eles querem fazer. E todo mundo precisa lutar por isso também. Os outros países, os países que não estão conseguindo ainda se colocar de forma mais forte. Ô, Rosenberg, você tem observado, né, tem sido muito interessante a gente ver nesse encontro a velha guarda e a nova guarda do cinema discutindo, podendo ter o prazer de estar ali junto, compartilhando ideias. Como você observa essas novas mídias digitais e de que forma elas podem ser úteis para a democratização desses meios de comunicação e do próprio cinema? Eu acho que nós estamos passando por uma revolução, né? Ou seja, onde o audiovisual adquire um poder, vamos dizer assim, de nova linguagem, né? No sentido mesmo do que foi para o homem a conquista da escrita ou de coisa parecida, né? E eu acho que nós passamos por essa grande transformação e que não podemos mais pensar cinema como nós pensávamos, né? Porque hoje o filme você faz no celular, você faz com uma pequena câmera, você faz de todas as formas. Ontem o Geraldo Sarno estava falando, né, que muitas famílias nordestinas em São Paulo não mandam mais cartas, eles mandam fitas gravadas ou mandam vídeo pelo celular ou pela internet. Então há em curso uma revolução e depende da nossa concepção do cinema. Para mim tudo isso é cinema, entendeu? Então é uma transformação bonita, profunda e que nós não sabemos bem o que isso vai resultar, mas eu espero que isso sirva para democratizar, para aproximar os povos e para valorizar as diversidades culturais. Ou seja, na luta mesmo contra esse cinema hegemônico e contra essa ideia de cinema que tem reservado aos shopping centers e às salas, né? É verdade. E já seguindo a sua linha de pensamento, né, o cinema também é uma possibilidade de uma nova forma de escrita, de expressão, inclusive da garotada, né? Se a gente parar para observar a nova geração, né? Sim, o Geraldo Sarno faz uma bela reflexão sobre isso, né? Inclusive hoje no debate ele estava colocando essas questões e escreveu textos muito bonitos sobre isso, porque ele diz que enquanto a geração dele se bateu entre essa questão do conteúdo e da forma, né? Essa nova geração já chega com tudo isso junto, né? A forma também já é o conteúdo. Porque as tecnologias elas acabaram possibilitando a criação de novas linguagens. Sim, isso é muito fascinante, né? Eu estou fascinado, por exemplo, assim, com a possibilidade do povo fazer cinema. Você vê uma pequena cidade como Forquilha, né, onde há uma produção de quase 13 filmes, alguns de longa-metragem, muito rudimentares, mas a Bárbara defendeu assim de uma forma muito forte a inclusão, inclusive, desses jovens de Forquilha e de Sobral também nos cursos, né, para que eles exercitassem o saber e olhar e essa vontade pudesse melhor se expressar, né? E aqui em Sobral também é uma produção interessante, o Visualidade está aí para provar isso, né? É muito legal isso. Bárbara, com relação a esse encontro, você também já tem uma outra mostra lá em Fortaleza, além dessa mostra, né? Quer dizer, vamos dizer, essa é uma mostra maior, uma mostra internacional. Queria que você falasse para a gente um pouquinho agora sobre a sua outra mostra lá em Fortaleza. O nome do meu outro evento chama-se Mostra Outros Cinemas e é uma mostra voltada para filmes mais experimentais, filmes brasileiros. A gente ainda trabalha com a ideia da diversidade, eu gosto muito disso. Então, tanto aqui como lá a gente trabalha essa ideia da diversidade, só que lá são filmes nacionais, só filmes brasileiros, uma seleção menor de filmes. E a gente montou uma programação com curtas-metragens brasileiros e sempre um longa-metragem internacional, para dar essa ideia de troca, esse sentimento de troca. Então eu pego um filme de um grande diretor internacional e coloco com
os curtas dos jovens, filmes que ganharam prêmios, filmes importantes. Então a gente faz uma mistura, faz um diálogo. Certo. A ideia mais ou menos é essa. Qual é a periodicidade? Onde acontece esse evento? Bom, ele vai para o 5º ano agora, a gente vai para a 5ª edição e ele acontece lá em Fortaleza, dentro da universidade. Acontecia dentro da universidade, esse ano a gente se mudou e vai acontecer na Casa Amarela Eusélio Oliveira. Ô, Rosenberg, eu gostaria de fazer mais uma pergunta com relação aos mecanismos de produção, né? A gente observa que hoje em dia se produz muito mais do que se produzia, por exemplo, há 15 anos atrás, em termos pelo menos do cinema de longa-metragem, cinema comercial. Agora, as leis, tanto a Lei Rouanet quanto a Lei Audiovisual, que são leis Senato, elas não acabaram privilegiando o cinema dos grandes centros, sobretudo os cinemas em que as empresas visam divulgar a sua marca, né? Ou seja, nos filmes que dão maior visibilidade. Sem dúvida, essa é uma grande questão hoje, que é a questão da concentração de recursos na mão de poucos, sobretudo no Sudeste, né? E a imensa luta para que surjam polos de produção diferenciados e criativos, vamos dizer, por todo o Brasil, né? Mas essa luta não é uma luta brasileira, isso é uma luta da América Latina toda. Por isso que o Tito Almeida, que é um dos grandes produtores da América Latina, tal, que ia passando aqui na rua, e eu o convidei para se integrar de forma democrática nesse debate, né? E, inclusive, refletir junto com a gente. Tito, posso fazer... Por favor. Buenas tardes, Tito. Eu sou Pablo. Paulo. Pode falar português? Posso falar em português. Tito, é um prazer enorme tê-lo aqui. Eu gostaria de saber como você vê, quais são os desafios comuns que a América Latina enfrenta na produção do audiovisual. Aqui no Brasil, como eu creio em toda a América Latina, nós temos o predomínio do cinema estadunidense, né? E nós estamos aqui exatamente para discutir as principais vias, mas qual foi o caminho que você experimentou e que vem dando certo particularmente? Bem, na verdade que nós sempre demos certo e é por acumulação de esforço, entendeu? Nós damos certo porque temos o empenho de fazer e então viemos para dizer e dissemos. Agora, não existe realmente uma política que verdadeiramente seja capaz de apoiar o conjunto da população dessa enorme pátria grande. E nós vemos quando discutimos e nos juntamos num fórum e que todos os países temos os mesmos problemas. Problemas são idênticos. A concentração dos recursos, uma pequena capa de produtores, essa ideia errada da ideia do dito mercado, de produzir filme para mercado. Viu? Aqui no Brasil, por exemplo, uma falácia que sinceramente chama a rir. Parece que faz-me rir. Aqui se fala que um filme de mercado que fez um sucesso ao público vendeu 1 milhão de ingressos. E nós somos um país com 240 milhões de habitantes. Quando tu me diz que um êxito de cinema atingiu 1 milhão de espectadores, tu está me dizendo que os 239 milhões de brasileiros que pagaram esse filme, porque foi feito certamente com recurso brasileiro, os 239 milhões ficam fora da plateia. Entendeu? Então, nosso problema não é somente de produção, também é um problema de que o espectador pare de ser considerado consumidor. O nosso espectador deve ser um usuário, porque nós fazemos o audiovisual do Brasil, sempre se gera com recursos públicos. Então, quem utiliza o recurso público como fonte de recurso é um usuário, não é um objeto de compra-venda. E na América Latina, há verdadeiramente uma democracia com relação aos meios de comunicação, sobretudo as TVs? Porque as TVs podem ser também um bom canal de divulgação do cinema produzido aqui na América, não é, Tito? Sim, claro. Mas, na verdade, que esse é um processo que está começando a nascer. Nós hoje verificamos que na Argentina, nosso vizinho, de onde eu venho, a Argentina está democratizando a comunicação. Mas por quê? Porque a Argentina gerou um instrumento, que é a chamada Lei de Meios, onde se considera o direito do povo a ter sua via de comunicação.
E ainda a federalização dos recursos. Então, na Argentina, que inclusive isso gerou um forte descontente dos produtores porteños da capital federal, que sempre ficavam com 90%, 95% dos recursos, e o resto da Argentina nada, como se a Argentina fosse Buenos Aires. Hoje em dia tem se democratizado, foi dividido o país em parcelas regionais e ainda cada parcela regional foi dividida nas províncias, que seria o que nós aqui consideramos estados. A Argentina é uma república federativa como o Brasil, só que lá são províncias, aqui somos estados. Então na Argentina que tem 21 províncias e uma capital federal, então os recursos agora são divididos em 22 parcelas. O da capital tem uma e o da província menor também tem uma parcela. Então, essa produção regional, essa produção local, isso que eleva, claro, e ainda está garantido também é a via de comunicação. Porque hoje tem uma rede pública de televisão digital que priorizou, que botou em primeiro lugar na distribuição de captadores de sinal digital aos aposentados, aos desempregados e às donas de casa que criam filhos por conta própria. Esses foram os primeiros a receber o sintonizador inteiramente de graça, para eles poderem transformar os seus televisores, que ficavam ligados com a TV do Império, agora ligadas com a TV do povo. Que essa que seria, na verdade, a grande mudança, deveria estar em que a nação faça políticas de Estado que beneficiem a população. E quanto à exibição, porque nós temos ainda um problema muito sério, porque hoje em dia, com os multiplexes, os cineplex, a maior parte dos filmes é distribuída através de cadeias multinacionais aqui no Brasil também, não é verdade? Eu creio que na Argentina também é o mesmo problema. Também no Peru, também na Venezuela. Como vocês veem essa possibilidade de distribuição, tanto o Rosenberg como o Tito, porque não adianta, às vezes você consegue fazer o seu filme, consegue a verba suficiente para realizar, para editar, mas você não tem aonde exibir. Claro, não temos onde exibir porque quem distribui são as majors e quem exibe são os donos do cinema, que são eles. Na verdade, que deveríamos ter uma política pública que dedicasse talvez uns 5% que dedica todo um ano à sua própria gestão em abrir cinemas brasileiros, para o cinema do Brasil e da América Latina. Viu? Os argentinos também, eu falo os argentinos, mas estou insistindo, mas como hoje o Estado Nacional está produzindo políticas públicas, que são as políticas que satisfazem o argentino, viu? Então eles estão fazendo isso, estão dedicando parte do orçamento anual à abertura de cinemas que exibem produto argentino. O nó do assunto está que quem distribui é a Major, é a Paramount, é a Universal, são todas essas mesmas, é a Motion Pictures, que tem o domínio pleno em toda a América Latina, e não só na América Latina, no mundo inteiro. Viu? Esse hábito de pagar um ingresso caro, comprar pipoca e um copo de 1 litro de Coca-Cola, esse que é o negócio, e manter as pessoas com a cabeça limpa de ideias, porque o que eles vão te ensinar lá é como roubar, como matar, como invadir povos, irmãos, entendeu? Isso aí, e nunca vão te dizer que o Brasil é uma nação independente. Rosenberg, você acredita que é necessário, por exemplo, a criação de uma lei de reserva de mercado para exibição de filme nacional, por exemplo, o percentual de filmes, já existe inclusive essa lei, mas ela não é de fato exercida e colocada em prática da maneira que ela deveria ser. Deveria existir de fato cinemas brasileiros para exibição de filmes brasileiros e uma lei de reserva de mercado para a América Latina? Sem nenhuma dúvida, eu acho que o Brasil devia se abrir e fazer uma grande rede de exibição, com leis inclusive de proteção, para o cinema brasileiro, latino-americano, caribenho e africano. Tá? Aberto também às pequenas cinematografias de outros países. Né? Isso seria a maior lição que o Brasil daria ao mundo, porque esse é um país onde o mundo marcou encontro, onde as culturas marcaram encontro, onde os povos marcaram encontro. Isso seria a grande resposta brasileira, daria ao mundo, como nova civilização, mestiça, tropical e aberta e democrática. Né? Mas eu acho que o que está faltando no Brasil é que um grande historiador cearense chamado Capistrano de Abreu, um dos grandes pensadores desse país, o homem que botou o povo brasileiro na história, que defendeu os índios, numa época difícil, né? E certa vez perguntaram a Capistrano
sobre a discussão sobre a Constituição brasileira e como deveria ser a Constituição brasileira e quais as sugestões dele, né? E ele disse que a Constituição brasileira devia ter um único artigo em caráter permanente e irrevogável. Todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Então eu acho que chegou a hora de termos vergonha na cara, tu tá me entendendo? E fazermos desse país um país bonito, onde a cultura desse próprio país possa circular de forma livre. E aí eu falo da cultura quilombola, cigana, índia, cabocla, branca, urbana, das favelas, ou seja, de toda a diversidade brasileira que faz a nossa riqueza, né? É isso aí. Bom, eu gostaria de... A gente já está encerrando quase o nosso tempo. Só de facultar aqui o microfone a vocês. E, sobretudo, Tito, para fazer essa pergunta frente a esse desafio que é da gente se conhecer, porque o Brasil tem dimensões continentais, a Argentina é um país muito grande também, né? Com idiosincrasias locais, com realidades completamente diferentes. Como nós nos pensamos no cinema, porque pensar o cinema é pensar de maneira metalinguística, não é? Perfeitamente. Bem, eu quero lhe relembrar que assim como nós aqui estamos no Ceará e temos enormes diferenças também culturais e de base com o povo do Rio Grande do Sul, por falar um, ou com os povos da Mata, por falar outro, ou com o pessoal da região Centro-Sul, etc. Tal. Acontece a mesma coisa com os povos da América Latina. Nós somos naturalmente uma grande nação que está se configurando agora. É a chamada Unasul, da qual o Brasil é a metade. Nós temos outros 220, 30, 40 milhões de habitantes, porque nem sequer tivemos a capacidade de nos contarmos. Não sabemos nem quantos brasileiros somos, nem também sabemos quantos são os nossos irmãos além das fronteiras da América do Sul. E isso é a grande nação da América Latina. Viu? Nossos libertadores hoje se cumprem mais um aniversário da independência argentina. Independência argentina, 25 de maio. 25 de maio. Hoje a Argentina está em festa, está todo mundo com a bandeira no peito. Viu? Nossos países se libertaram todos naquela época. Viu? Em torno de 1810, os países latino-americanos, países latinos de origem hispana. O Brasil demorou mais um pouquinho, mas também foi, e estamos nessa peleja. Nós já conseguimos que o Brasil, eu me considero tão brasileiro quanto argentino, eu acho que sou o protótipo que devemos ser, porque daqui a pouco vai ser a população da América do Sul. Eu me considero um habitante da pátria grande. Eu entro e atravesso todos os países, para mim não existem as fronteiras. Aqui temos uma representação do Fórum Entre Fronteiras, que é o fórum que tem Brasil, para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, o leste do Paraguai e o nordeste da Argentina. Eles estão funcionando, eles já derrubaram as fronteiras. Entendeu? E nós temos que fazer isso, derrubar as fronteiras e nos abraçarmos. Um abraço fraterno, passar a nos chamar de irmãos, viu? E os mais velhinhos têm que passar a ser chamados de avós, como nos chamam os povos originários. Ontem eu fiquei muito emocionado quando veio uma índia do Equador e me disse abuelo. Entendeu? Muito bonito. Sou um avô, isso mesmo. Eu sou um avô de todos nós, claro, porque eu sou pai de 5 filhos brasileiros, 3 argentinos, tenho 12 netos, entre ambas as nacionalidades. Entendeu? Outro dia alguém me perguntou, de onde você vem? Eu falei, olha, posso te dizer para onde que eu vou. Bom, eu queria agradecer então, Rosenberg, muito obrigado a sua participação. Eu queria só fazer um agradecimento muito especial, que é a população de Sobral que nos recebeu de forma tão carinhosa, né? Então vai todo mundo levando uma recordação muito grata, né? Isso. Do carinho da cidade, do calor da cidade, mas não só esse calor desse sol aberto e bonito e ensolarado, mas o calor também das pessoas. E o Veveu, eu acho que foi o nosso prefeito, vamos dizer assim, uma pessoa que simboliza, né, essa generosidade e essa hospitalidade da cidade. Então, o nosso agradecimento à cidade de Sobral por nos receber de forma tão carinhosa. Eu, como morador de Sobral, agradeço também. Tito, suas palavras.
Bom, eu quero dizer que, assim como ele mencionou o Bebel e o poder público, que nos abraçou com uma generosidade realmente inusitada, eu também quero dizer o povo, né? O povão. Agora mesmo, eu andei até o beco do cotovelo, andava buscando atrás de umas coisas que eu buscava, e aí alguém me parou na rua e falou assim, o senhor está naquele evento lá na Casa de Cultura? Olha, um abraço, viu? Estamos muito felizes de estarem aqui. Era um popular na rua. Acho que ele me sacou porque agora todos nós nos parecemos no cachecol. Viu? Está aqui, viu? Estamos no cachecol. Esse cachecol vem dos índios equatorianos. Entendeu? E a pessoa me reconheceu, claro, tem um cara estrangeiro, é óbvio, né? Mas veio me dar um abraço. Eu achei o melhor abraço que eu recebi em Sobral foi daquele popular desconhecido. Bárbara, suas considerações finais? Eu queria dizer que a gente está muito feliz. Quando eu falo a gente, eu falo de mim e falo de todo mundo que está no evento, de estar aqui em Sobral, de ter o apoio de Sobral, porque é isso que eles falaram. A gente não chegou aqui, a gente chegou aqui e foi abraçado. E é isso que importa, é chegar e ser bem recebido. E a gente está sendo bem recebido em Sobral e é por isso que o evento vai ter continuidade. Olha, muito grato então a vocês e a vocês que estão nos assistindo. Nós convidamos que assistam também através da TV Interaja os nossos programas Sobral News em Debate. E um abraço a todos vocês e dizer que estamos de volta na próxima semana. Gostou do programa de hoje? Interaja conosco no e-mail tvinteraja@intad.com.br. O programa TV Interaja em Foco vai ficando por aqui. Acompanhe nossa programação, as reprises e os demais programas. Até mais!